Bom dia, queridos irmãos. Quero saudar a todos vocês com graça e paz. É emocionante, né, Sérgio? Ver mais e mais irmãos conosco. Um pouco mais parecido com o normal, né? Que em breve nós estaremos com todos os irmãos aqui novamente, se Deus quiser, tanto na parte da manhã como na parte da noite. Então, vocês são muito bem-vindos. Quero saudar também os irmãos que estão em casa. E, como o Sérgio falou, vocês são os próximos que estarão aqui, se Deus quiser, e nós estaremos juntos como igreja cultuando ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo o livro de Gênesis. É bem fácil Gênesis, encontrar Gênesis, né? O princípio de todas as coisas, o início de todas as coisas. Hoje eu quero ler vários textos, eu vou trazer vários versículos. E eu queria que você me acompanha de uma forma rápida, se você tem o computador, o celular aí, né, para poder acompanhar, em casa tem um computador. Mas caso contrário, se você não conseguir, nós vamos projetar todos os textos aqui, mas eu queria que você deixasse aberta a sua Bíblia, principalmente nesse texto que nós vamos ler agora. Nós vamos ler mais de 25 versículos, então é uma viagem, uma jornada muito importante de você prestar bem atenção. Todos encontraram Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos. E perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O autor, nos versículos anteriores, relata a maravilhosa criação de Deus. Ele usa praticamente 50 versículos para falar a respeito do poder de Deus na criação, quando ele abre a boca e, através do poder da sua palavra, faz existir. Haja luz e houve luz. O poder da palavra de Deus que cria o céu, a terra, do nada. Ele não reformou, ele não reconstruiu, absolutamente do nada Deus fez todas as coisas. É maravilhoso ler a descrição que o autor faz a respeito da forma que Deus fez. E o texto também vai seguindo na criação, e ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não bastava a beleza de toda a criação, a natureza, Deus quis criar o homem, formar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E o texto fala que do pó ele fez o homem e soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Depois ele disse: não é bom que o homem esteja só. Que bom que ele disse isso, né? Não é bom que o homem esteja só. Vou dar a ele uma ajudadora, idônea. E aí o texto fala que Deus cria a mulher, leva para o homem, e o homem a recebe e diz: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. E Deus os une em uma só carne. São praticamente 50 versículos para falar a respeito disso. Mas o autor usa apenas 7 versículos, que são esses que nós lemos. 7 versículos para falar daquela que com certeza é a maior de todas as tragédias da humanidade. Uma tragédia que atingiu a todos nós. Uma tragédia que mudou a história da minha vida e da sua vida.
Em 7 versículos, ele fala de algo que foi, nos seus efeitos, devastadores. Devastadores. E esses efeitos são perceptíveis, esses efeitos são completamente visíveis, esses efeitos são reais. Na minha, na sua vida, em qualquer vida. O nosso maior problema não é a Covid-19. O nosso maior problema, nossa maior dificuldade, não é a sogra, o teu marido, a tua esposa. Aliás, pare de esquentar a cabeça, achando que o maior problema foi talvez o governo do PT, ou o maior problema da história da humanidade, principalmente no Brasil, é o governo Bolsonaro. Pare de perder tempo sofrendo por causa disso. A maior luta que você está enfrentando, ou pode vir a enfrentar, não é talvez um diagnóstico ruim que você teve. Você está sofrendo com dores, você desenvolveu um câncer, um tumor. Não é isso. A maior de todas as dificuldades, embora todas essas que nós falamos estejam direta ou indiretamente relacionadas a isso que nós acabamos de ler, mas existe algo que é muito mais preocupante que isso, que foi exatamente o que aconteceu e foi narrado nesses 7 versículos. E os efeitos dessa queda, desse pecado que aconteceu ali, já são percebidos porque o próprio texto, o autor já começa a narrar. Olha o que diz o versículo 17, quando fala que a terra seria maldita por causa daquilo que aconteceu. A terra maldita, a morte ecológica. Queridos, a gente vive um descontrole, a gente vê isso todos os dias, um descontrole da natureza. Desastres acontecendo, terremotos. Talvez a irmã Maura sabe, vê muito mais isso do que nós mesmos. Nós vivemos num país onde não há muito fenômeno natural, mas existe no mundo todo coisas terríveis que acontecem porque a natureza está morta, a natureza está doente. É tempestade aqui, é maremoto, é calor intenso que mata pessoas, é frio intenso que mata pessoas, é fome. A gente talvez não tenha ideia do qual é o grande problema da fome no mundo hoje, mas existe, pode ter certeza. Assim como diz Romanos capítulo 8, versículo 22, que a terra, a criação geme. Geme. Por causa daquilo que aconteceu. Todas essas coisas estão diante dos nossos olhos. Todas essas coisas você não precisa fazer força para descobrir, para procurar, para perceber. Não, essas coisas estão à nossa frente. Versículo 12 diz o seguinte: então disse o homem à mulher, foi a mulher que tu me destes por esposa, foi ela que me fez comer do fruto. Aqui começa, irmãos, talvez o grande problema das relações, o quanto aquilo que aconteceu naqueles 7 versículos afetou as relações, quebrou os relacionamentos. Ali naquele momento provavelmente aconteceu a primeira DR entre Adão e Eva, né? Porque Adão teve a coragem de olhar para Deus e dizer: Senhor, a culpa do que aconteceu foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher provavelmente gostaria de falar umas verdades para ele, falou: não, foi a serpente. Aí depois que Deus saiu, eles se entenderam. Quer dizer, ou não se entenderam, né? Mas ali começa uma quebra social. Ali começa outro efeito muito importante, que é esse convívio social que seria quase que impossível de acontecer. Sabe por quê? É só olhar os efeitos daquilo do que aconteceu na vida do homem. Eu trouxe um texto para vocês, em 2 Timóteo, que mostra um pouco, talvez, daquilo que nós somos, por natureza. Olha lá. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é o homem depois da queda. Como que vai haver uma paz na relação entre dois seres, entre duas pessoas, se existe isso? Como pode ter um relacionamento harmonioso entre duas pessoas que há dentro do seu coração orgulho, soberba, egoísmo, maldade? Talvez a gente compreenda melhor por que tantas pessoas fazem mal para tantas pessoas. Pessoas machucam pessoas. Pessoas ferem o coração de pessoas. Pessoas matam pessoas por causa de um tênis de marca, por causa de um relógio, por causa de R$10. Esses são os efeitos visíveis do que aconteceu. Pessoas humilham pessoas, maltratam. Quantos relacionamentos já não foram quebrados por causa disso que aconteceu naqueles 7 versículos? Talvez você já perdeu relacionamentos pelo caminho. Quantos casamentos foram dissolvidos por causa de um coração que é egoísta, um coração que é implacável, que muitas vezes é violento, seja em palavras e seja em atitudes? Tudo isso são efeitos daqueles 7 versículos, daquilo que foi narrado naqueles 7 versículos. Quantos filhos saem de casa por rebeldia, desobediente aos pais, se revoltam contra os pais às vezes são agressivos, são violentos com os filhos. Não precisa ir longe para ver isso. Se você pensar um pouco na sua própria vida, na sua história, na sua família, nos seus amigos, você vai encontrar isso. Você vai encontrar isso. Isso tudo está diante dos nossos olhos. Nós não precisamos fazer esforço nenhum para trazer essas coisas à memória ou procurar essas coisas. Elas estão na nossa frente. Versículo 19 diz assim: no suor do rosto comerás do teu pão. No suor do rosto comerás o teu pão. Exaustão, cansaço, sofrimento, nada mais vai ser fácil a partir de agora. Vai ser tudo muito difícil. A vida, a partir do que aconteceu naquela queda, naquele pecado, a vida se tornou sofrível. A vida se tornou dolorosa. Não é fácil, não cai nada do céu, não é nada de graça. Você vai chorar noites e noites, você vai sofrer muitos dias seguidos. Pode estar tudo bem hoje, pode começar uma nova fase na sua vida, onde a dor, o sofrimento vai fazer parte do dia a dia da sua vida. Esses são os efeitos. E o pior é a segunda parte. Porque tu és pó, e ao pó retornarás. O que significa isso? Significa que por causa daquilo que aconteceu, o nosso corpo, a nossa carne, ela vai voltar ao pó. A morte vai chegar. Você vai envelhecer, você vai adoecer. 1 Coríntios capítulo 15 fala de um corpo corruptível, que se corrompe. Dói aqui, dói ali, estou com diabetes, infartei, estou com câncer. Eu tenho vivenciado nos últimos dias o poder maligno, doença do diabo, dos infernos, o câncer. Em 15 dias e 10 dias, eu vi isso na minha frente, na vida do meu sogro. O que transforma o corpo humano, o que transforma a nossa carne, que nós cuidamos tanto, que nós vamos em academia, nós comemos coisas saudáveis, nós fazemos exercícios físicos, né? Nós passamos maquiagem, usamos da Mary Kay ou de qualquer outra marca. Eu fiz uma propaganda para minha filha aqui agora. Que você passe, porque você não quer aceitar uma realidade, que é a velhice.
vai chegar. A doença vai chegar. Você vai ficar velho. Você vai ficar doente. E pior do que isso, você vai morrer. Eu estou trazendo toda essa tragédia para vocês, porque eu falei que ali naqueles 7 versículos estava narrado a maior de todas as tragédias humanas. Isso não se compara com o Covid. Isso não se compara com as suas dívidas. Isso não se compara a nada, a nada. E está tudo diante dos seus olhos. Eu estou aqui com meu pé, que eu me acidentei com dor. Eu tenho uma hernia de disco que me incomoda às vezes. Eu infartei, preciso cuidar do meu coração. Está diante de mim. Não tem como eu fugir disso. Eu não preciso fazer esforço nenhum para me lembrar que meu corpo é corruptível. Que meu corpo ele está envelhecendo. E que eu vou usufruir, infelizmente, de toda a maldade, a malignidade que está no meu corpo, na minha carne, por causa do pecado. Versículo 23 e 24 traz outra consequência, outro efeito. Deus lançou fora do jardim e expulsou o homem da sua presença. Isso foi uma atitude de misericórdia também, porque lá estava a árvore da vida, onde eles não poderiam comer. Mas não tem como você ter comunhão com Deus, que é santo, 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 na nova condição agora do homem, uma condição de pecado. Olha o que diz Isaías 59, 2. Diz que por causa das nossas iniquidades há uma separação entre nós e Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Sabe por quê? Porque agora nós temos uma condição de pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa que nos afastou de Deus e nos afasta de Deus. E nada do que você venha fazer muda essa verdade. Você é um pecador. 1 João 1,8 diz que você é um pecador, e 1 João 1,10 diz que você continua pecando. Você é um pecador, eu sou um pecador. Nós herdamos isso, nós herdamos a natureza pecaminosa, essa terrível inclinação ao pecado. Todos nós temos isso. Todos nós somos assim. E quer ver algo pior? Além de nós termos essa natureza pecaminosa, inclinada, voltada ao pecado, nós ainda somos escravos, conforme diz Efésios. O apóstolo Paulo fala que nós somos escravos do mundo, porque nós andamos segundo o curso desse mundo. Nós somos escravos do inimigo, de Satanás, porque ele é o príncipe da potestade do ar, e nós andamos segundo a vontade dele. E nós andamos segundo as inclinações da carne. Nós somos escravos do mundo, do diabo e da carne, além da natureza pecaminosa que nós temos. E quer ver pior do que isso? Pior não. Dentro desse pacote de tragédia da nossa condição, nós ainda por cima temos que enfrentar, sabe o quê? O que causa em nós esse distanciamento de Deus? Esse distanciamento de Deus, esse afastamento nosso de Deus, causa medo, causa insegurança. Esse distanciamento de Deus causa, sabe o que, dentro do nosso coração? Solidão. Talvez essa seja uma realidade de você, da sua vida. Você parece que é órfão, num meio que você tem sei lá quantos amigos ou colegas ao seu redor, conhecidos ao seu redor. A Bíblia diz que você, por causa daquilo que aconteceu, por causa do pecado, você tem dentro de você, no afastamento seu de Deus, um vazio enorme, gigante, que nada pode completar. Não é riqueza, não é poder, não é fama, não é beleza, não é nada. Você vai viver o resto da sua vida infeliz, insatisfeito. Você coloca a esperança num carro novo, numa casa nova. Quando você tem, sabe o que acontece? Aparece a insatisfação do seu coração. Sabe por quê? Porque você é vazio. Por causa do distanciamento teu de Deus. Porque você não tem a Deus. Essa é uma realidade na sua vida? Se essa é uma realidade na sua vida, talvez seja hoje o dia
de você preencher esse vazio. Eu aprendi, quando eu tinha 16 anos, que esse vazio no meu coração, ele se manifestava de duas formas. Por causa da minha necessidade de ser amado e da minha necessidade de ser aceito. Eu queria ser amado pelas pessoas. Eu queria ser aceito pelas pessoas. E sabe o que você faz tentando preencher esse vazio, em busca de ser amado e ser aceito? Você paga às vezes um preço muito alto. Preço até mesmo da sua própria vida. Você quer ser aceito dentro de um grupo de pessoas, você quer ser aceito e amado dentro de um grupo de pessoas, você paga um preço alto por causa disso. Esse preço às vezes são drogas, são vícios, prostituição, uma vida em cima de ira, de revolta, de rancor, de ódio. E essas coisas estão diante de nós. Essas coisas podem ser a sua realidade. Mas essas coisas são a realidade de quem está ao nosso redor. Nós não precisamos fazer esforço nenhum para buscar, para encontrar esse tipo de coisa. Mas lembre-se do texto que nós lemos, dos 7 versículos. O dia que comerdes desse fruto, certamente morrerás. Agora vem o pior. Se você acha que a morte física é a pior, se você acha que envelhecer, adoecer e morrer é o pior, você precisa entender que há algo pior do que isso. Romanos capítulo 5, versículo 18, a primeira parte diz assim: por isso, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Queridos, Romanos capítulo 5, versículo 18. Se você tem a ideia de um dia você estar diante de Deus lá no céu, quando você partir dessa vida, e você vai passar por um julgamento de Deus, onde Deus vai olhar para a sua vida e vai ver se você foi bom e merece o céu, se você foi mal e merece o inferno. Você acha que vai passar por isso? Esse texto está dizendo que não. Aliás, esse texto está dizendo que você já foi julgado e a sentença já saiu, você está condenado à morte eterna. Você não precisa fazer esforço nenhum para ir para o inferno. E não adianta você tentar fazer esforço algum para ir para o céu, porque isso não cabe a você. Você já está condenado. Continuando o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. A todos significa, uma tradução do grego para o português, sabe o que significa? Todos. Todos nós vamos morrer. E está reservado o inferno eterno. Apocalipse 21:8 diz que a parte que cabe ao lago que arde como fogo e enxofre. O inferno é uma realidade. Mateus capítulo 25 fala que o inferno não é algo provisório, momentâneo. O inferno eterno, como alguns acreditam, não é algo que você vai passar por um tempo e depois a sua alma vai ser aniquilada. Não é, o texto diz que é eterno. A palavra eterno significa eternidade, eterno para sempre. É isso que está reservado para todos nós por causa da queda, por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Então o pior ainda está por vir. Você já ouviu essa frase? Ou você já ouviu o melhor ainda está por vir? Dentro do contexto que nós estamos lendo agora, o pior ainda está por vir, que é o inferno eterno. Não negligencie o destino da tua alma. Algum estudioso do passado já falou isso. Não negligencie o destino da sua alma. Queridos, o pior do que essa tragédia que aconteceu naqueles 7 versículos, existe uma outra, na minha opinião. Eu falei que era a maior tragédia, não falei? Eu acho que existe uma maior do que essa.
é você ignorar isso. Maior tragédia do que aconteceu lá naqueles 7 textos narrados é você achar que isso não cabe a você. É você passar por cima disso como se isso não tivesse nada a ver com você. Mesmo olhando para todos os lados e enxergando isso todos os dias, mesmo olhando para a sua própria vida e vendo que isso é uma verdade na sua vida, ainda assim você passa por cima dela como se isso não tivesse nada a ver com você. Essa é a pior tragédia. Todos os dias nós somos expostos aos efeitos devastadores do pecado nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Sabe por que o amém? Amém porque você concorda com isso. Porque isso é uma verdade. Todos os dias nós vivemos, nós somos expostos a essa realidade. Mas eu queria convidar você a andar um pouco para frente aqui de 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje é dia de ceia. Eu queria ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, vai estar projetado ali, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Queridos, eu queria chamar a atenção desses 2 versículos. O pão e o cálice. Jesus, diante dos discípulos, apresenta o pão e o cálice. O que significa isso? Qual é o significado? Porque o pão e o cálice não é uma substanciação do corpo de Cristo, não é nada disso. Ele está ali usando a ilustração do pão e do vinho para trazer uma mensagem para os seus discípulos. E ele ordenou que a igreja fizesse isso todas as vezes, para que trouxesse à sua memória algumas coisas. E o que representa o pão e o cálice? Representa a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se você pudesse resumir, aqui nesse momento Jesus estava trazendo e quer nos trazer à memória aquilo que é a obra de Cristo. Completa. A vida, a morte e a ressurreição. Agora você precisa entender a conexão. Eu falei um tempo grande a respeito da queda, a respeito da tragédia da vida da humanidade. Você precisa fazer a relação agora. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que Jesus disse, aliás, Deus disse. Deus não ficou à parte de tudo isso. Deus não viu o homem caindo e disse assim: olha, agora é com vocês, longe de mim. Deus não fez isso. Lembra que eu falei que nada que você possa fazer vai trazer você de volta da condição de condenado à morte eterna? Você não tem nada para fazer, porque você não vai conseguir fazer nada. Nada vai mudar a tua realidade, a não ser que Deus intervenha. E Deus começou a intervir já na promessa lá de trás, no capítulo 3, versículo 15, quando disse: porém inimizade entre ti, Deus dizendo para Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que ele quer dizer com isso, queridos irmãos? Alguém dentre a descendência da mulher, isto é, Jesus Cristo, aplicaria um golpe mortal na cabeça de Satanás. Embora ele lhe feriria o calcanhar, lhe faria sofrer. Lá em Gênesis capítulo 3, ainda dentro do contexto da maior tragédia da humanidade, Deus disse: um dia, vocês vão estar lá na frente, participando de um momento de ceia, olhando para o pão e para o vinho e lembrando tudo aquilo que eu ainda hei de fazer. E ele fez. Aleluia. Desde lá,
A solução já estava no coração de Deus. Desde lá. O pecado não pegou Deus de surpresa. A desobediência do homem não pegou Deus de surpresa. Em outras palavras, é exatamente o que nós celebramos aqui na ceia, que é a consumação daquela que seria a provisão de Deus. Nós estamos aqui na ceia participando e celebrando aquela que seria a resposta, a solução da tragédia da humanidade. Queridos, a cura para a sua alma, a cura para o seu espírito, para a sua eternidade, ela já foi provida, ela já foi consumada, já aconteceu em Cristo, com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição. João 3,16, que é o versículo mais conhecido no mundo, diz assim: porque Deus amou o mundo que fez aquilo que você jamais poderia ter feito. Ele deu o seu Filho único. Ele deu todo o mérito da provisão é dele. Não é minha, não é sua. Você não vai para o céu porque você foi bom, porque você não é bom. Você é pecador como eu, como todos nós. O seu destino é um inferno, não porque você é mau o suficiente para isso, mas por causa da sua condição, de quem você é. Não é porque você fez mais coisa errada ou menos coisa errada. Agora você vai para o céu, você tem a vida eterna por causa dessa provisão que veio da parte de Deus. Isso é graça na sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na sua vida. Trazer à memória é trazer à memória aquela obra de Deus que é a reversão da tragédia. Amém? É a reversão da tragédia. Quando você pegar o pão na mão agora, quando você pegar o cálice na mão, você lembra disso, é a reversão da tragédia. Da morte, Ele se fez morte no nosso lugar para nos dar vida. O que é trazer a memória? Trazer a memória é trazer naquilo que eu vou chamar de trazer a superfície da mente. A superfície da mente. O que é trazer alguma coisa à superfície da mente? Primeiro, é alguma coisa que já está no coração. A ceia não é para uma pessoa que não conhece a história, não sabe o significado dessa reversão da tragédia. O momento da ceia não é para alguém que simplesmente frequenta uma igreja. O momento da ceia é para aquele que entendeu verdadeiramente o sacrifício de Jesus Cristo. O momento da ceia é para aqueles que já vivenciaram um novo nascimento porque creem em Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas trazer a memória é trazer aquilo que já está no coração, na superfície da mente. Talvez seja isso que o autor de Hebreus fala no capítulo 12, versículo 2, ele fala que nós devemos olhar fitos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Naquele que fez a obra toda e tornou você um discípulo dele, aquele que é salvo, aquele que é regenerado, aquele que é justificado. Mantenha os olhos fitos em Jesus. O que é manter os olhos fitos em Jesus? O que é trazer a memória na parte mais superficial da sua mente? É você andar com um crucifixo na sua frente? Não. Pega um pau de selfie, coloca assim, coloca uma cruz aqui na frente. Não é isso. Não é você andar com uma foto de Jesus no bolso. Tem uma novela aí que tem um Jesus bonito, elegante, todo galã. Não é você bater uma foto dele e andar. Não é isso. Não é isso. Trazer a superfície da mente. Eu vou usar uma outra ilustração. Eu trouxe um texto para vocês, para que vocês não saiam para aquela porta hoje sem entender exatamente o que é trazer à memória a obra salvífica, a obra de redenção, de justificação do Senhor Jesus. Eu vou usar um outro texto de ilustração que está lá em Miqueias capítulo 7, que diz o seguinte, que as nossas iniquidades seriam perdoadas e Ele as lançaria nas profundezas do mar. Presta atenção nisso. Deus esquece dos nossos pecados depois de perdoar? Não, Ele não esquece. Deus não sofre de amnésia.
Deus não sabe onde você caiu, o que você fez? Ele sabe. Mas o que esse texto está querendo dizer? Que Ele lança nas profundezas do mar. Sabe o que é isso? Ele não traz à tona. Quando Ele olha para você, Ele não enxerga mais esse pecado. Ele sabe onde está. Mas isso não tem mais relação entre você e Ele, porque isso foi perdoado. E trazer à memória, trazer a parte mais superficial da sua mente, é exatamente o contrário disso. É você trazer à tona a obra de Cristo, a vida, a morte e a ressurreição. Vocês estão entendendo? Nós estamos diariamente, vendo, experimentando, vivenciando os efeitos da morte, os efeitos do pecado, da queda. Mas o texto está dizendo, quando ele fala trazer à memória, e quando nós devemos estar com os olhos fixos em Deus, é que nós devemos trazer à tona, antes de todas as outras coisas, a obra de Cristo. A obra de Cristo. Sabe o que isso significa? Que na sua relação com Deus, não adianta você vir à igreja todos os domingos ou procurar uma igreja cada semana. Se você não fizer aquilo que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É exatamente isso. É entre a relação de você e Deus, existe entre vocês Jesus Cristo. Se tirar isso aqui, não tem como ter relação. E dessa forma nós deveríamos fazer em todas as situações da nossa vida. Sabe aquela pessoa insuportável na sua vida, que você tem visto os efeitos da morte, do pecado na vida dela, que você não suporta ela? Você precisa trazer à tona a obra de Cristo. Aí você vai entender o perdão que Ele te perdoou, você vai perdoar. Sabe aquela pessoa difícil de amar? Você tem que trazer à tona a obra de Cristo e você vai entender o amor que Deus teve por você, dando o seu próprio filho para morrer no teu lugar quando você ainda era pecador. Aí você vai entender o amor ao próximo. Quando você estiver acamado no hospital, quando você estiver com doença, quando você estiver sofrendo por causa da tua carne, do teu corpo corruptível, lembra da obra de Cristo Jesus e um dia o teu corpo corruptível será substituído por um incorruptível. Só que isso tem que estar à tona. Isso tem que estar na memória. Essas coisas dão esperança. Essas coisas nos ensinam os efeitos da obra de Deus. Precisamos estar expostos ininterruptamente à obra da cruz, ao Evangelho da Nova Aliança. Queria chamar a equipe de louvor e os irmãos da ceia. Os efeitos da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus devem ser aplicados todos os dias nas nossas vidas. Você entendeu isso aqui? Se você tiver a preocupação por alguma coisa que é resultado, que é efeito do pecado, da queda, traga à mente a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Isso vai renovar as tuas forças. Isso vai te dar um entendimento melhor em relação ao sofrimento. Isso vai te dar um entendimento melhor da morte física. Isso vai te dar um entendimento melhor sobre o amor ao próximo, sobre o perdão, sobre a misericórdia, que você precisa ser misericordioso também. Traga a memória. Traga a parte mais superficial da sua mente. E ininterruptamente lembre dela em todos os momentos. Não só no momento da ceia. Mas nós vamos participar da ceia agora. Se você entende isso, se você compreendeu o Evangelho, se você é um daqueles que entregou a sua própria vida a Cristo, entendendo que sem Ele você estaria colhendo os frutos do pecado, entre eles a morte espiritual. Mas se você entendeu isso, se você entendeu essa substituição de Cristo naquela cruz, era o teu lugar, se você compreende isso, eu quero convidar você a participar desse momento. E traga isso do coração para a parte mais superficial da mente. Vamos fazer junto. Você vai receber os elementos agora, espere, nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos celebrar juntos. Mas Deus
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? A provisão, a reversão da tragédia. É isso que nós estamos celebrando. Todos receberam? Fique de pé. Eu vou repetir o texto de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos fazer isso? Amado Deus, obrigado porque nós podemos trazer à memória estas coisas que nos dão esperança, Senhor. Obrigado porque nós podemos trazer à memória o grande amor manifestado naquela cruz, Senhor. Nós não somos dignos de receber, nós não poderíamos fazer absolutamente nada por nós mesmos, mas desde lá atrás, ó Deus, desde aquele momento onde tudo aconteceu, o Senhor já havia pensado, já estava no seu coração, aquilo que seria a maior de todas as bênçãos da humanidade, a maior de todas as vitórias da humanidade. Nada se compara, ó Deus, com a grande graça recebida do Senhor na vida de todos nós que somos pecadores, Senhor. Obrigado porque nós podemos nessa manhã celebrar a vida, a morte e a ressurreição daquele que nos deu vida, Senhor, daquele que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome hoje e sempre, Pai. Ó Deus, que o amor do nosso Deus e Pai esteja sobre a Tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que hoje nós ouvimos mais uma vez, que nós conhecemos mais um pouco, Senhor. E a consolação do Espírito Santo, a direção, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja hoje e sempre. Amém.